Primeiro eu quero agradecer a todos vocês que têm semeado aqui nesse reino e me ajudado a fazer a palavra correr. Eu declaro sobre a sua vida a manifestação da graça de Deus a seu favor, né? Em todas as áreas, na área da prosperidade material e financeira também, tá? Você que é um semeador, porque aquele que planta, colhe, Deus dá semente a quem semeia, então a tua semente ela tem vários propósitos. Primeiro, ela frutifica a seu favor e também permite que eu esteja aqui dedicado integralmente para este trabalho de libertação das mentes. Paralelo a isso, eu escrevi um livro chamado Descubra Seu Poder, a habilidade de manifestar sua nova realidade. Esse livro está tendo um sucesso maravilhoso, eu agradeço a todos vocês que adquiriram, né? Muitos abençoados, muitas pessoas que eu não conheço, que não assistem nossas palestras, estão adquirindo esse livro. E é um livro que eu tenho recebido um feedback que tem funcionado, tem ajudado, tem sido já o livro de cabeceira de várias pessoas. Se você deseja adquirir, o link está por aí na descrição, no bate-papo do YouTube, do Facebook. Você clica no link e assiste a um vídeo de apresentação. E se você adquirir o livro, você ganha acesso exclusivo a uma palestra que eu fiz especificamente para este livro, chamada Terapeuta de Si Mesmo. Vale a pena, muito legal. Agradecido a todos vocês. Eu queria colocar aqui um cartaz dizendo que essa ministração, esse tema, essa palestra, ela não é para religiosos, ela não é apta para religiosos. Não que um religioso não possa assistir, né? Senão que eu já aviso como se fosse um pedido de perdão, que eu não quero ofender ninguém, mas fatalmente vamos falar coisas aqui que as pessoas podem se sentir ofendidas, e essa não é a ideia. Portanto, eu já ponho aqui um letreiro garrafal, em tamanho garrafal, em letras garrafais, dizendo não apto para religiosos. Agora, a ideia aqui qual é? É te consolar, a ideia aqui é te libertar, principalmente. Como, Pedro Kelly? Ensinando. Esse é meu chamado, esse é meu trabalho, é isso que eu faço nesses muitos anos de vida que eu tenho e ainda terei por aí pela frente para alcançar muita gente. Pois muito bem, as pessoas, elas são vítimas do seu próprio inconsciente, verdade? Esse inconsciente na vida de muita gente domina as atitudes das pessoas, as decisões, as palavras, as ações, as respostas, né? É como se fosse um piloto automático. Mas o problema é que se essas ações, decisões, respostas, atitudes levassem essa pessoa garantido, né? Se fosse garantido que essa pessoa fosse levada ao correto, ao sucesso, ao lado não equivocado das coisas, seria maravilhoso. Por quê? Porque aí você deixaria tudo no automático e pronto, e se ocuparia com outras coisas. Mas, lamentavelmente, isso não é assim. Como eu disse para você, eu diria que 90% das pessoas por aí, se você quiser, faça uma análise da sua própria vida e do seu meio ambiente, do seu entorno, me referindo às pessoas que estão em torno de você. Perceba que a grande maioria, e eu diria que 90%, são dirigidas inconscientemente. Elas põem a mesma roupa, elas preferem a mesma roupa, elas preferem aquele lugar para ir jantar, elas preferem aquele caminho para ir para o trabalho, elas preferem colocar a cadeira naquela mesma posição todo dia, elas preferem tomar café naquela mesma caneca, elas preferem pentear o cabelo daquele mesmo jeito e elas não se dão conta de que elas fazem inconscientemente as mesmas coisas todo o tempo. Certo?
Verdade. Pedro Kelly, esse é mal? Não. Não estou dizendo que é mal. Eu digo que é delicado, vamos dizer perigoso, porque ao se acostumar a viver dessa maneira, essa inconsciência pode, essa atitude inconsciente pode levar a pessoa a fazer uma porção de coisas e leva que não são legais, que não estão corretas e fatalmente daqui um tempinho, no seu futuro, dará problema, dará dificuldade. Então, Pedro Kelly, como resolver esse assunto? Isso eu vou te explicar hoje. Dizem por aí que há um poder muito grande dentro de todo ser humano. Eu particularmente acredito, sim? Mas quando eu digo dizem por aí, eu quero me referir ao plural das pessoas, dos conhecimentos que afirmam a mesma coisa. Então, dizem por aí que o ser humano é poderoso. Não é só a Bíblia que diz. Eu repito, particularmente, eu acredito. Por quê? Empiricamente é, vamos dizer assim, a grosso modo, aquilo que eu já testei e funcionou. Então, por isso eu acredito por isso. E por isso eu escrevi esse livro, porque eu descobri isso e coloquei em prática e funcionou. Agora, eu vejo muitas pessoas diferentes falando isso. Há um poder dentro da pessoa. Há um poder dentro de você que de repente você não usa. Há um poder dentro de você que de repente você sabe que há, mas não usa porque não sabe como. Isso é importante. Vamos tratar isso aqui, porque eu disse, como é que nós vamos resolver isso? Bom, então, primeira coisa, vamos colocar em dúvida. É muito bom colocar em dúvida, porque faz a gente raciocinar em cima, certo? Será verdade que há um poder dentro de todo ser humano? Será que é verdade mesmo esse assunto? E se é verdade, como é que eu faço para pegar esse poder e colocar como meu escudo, colocar esse poder como meu ajudante, como meu protetor, sabe? Colocar esse poder para funcionar a meu favor. Será verdade? Então, vamos falar um pouco aqui, um pouquinho de ciência, que eu quero te explicar uma coisa maravilhosa. Como é que acontecem as coisas na vida de uma pessoa comum, de uma pessoa humana assim como eu, assim como você, em relação ao mundo material? Nós estamos inseridos aqui no mundo material. Como é que a gente percebe as coisas? Bom, Pedro Kelly, eu aprendi na escola que a gente percebe através dos 5 sentidos. São mais, na verdade, mas vamos falar só de 5 que nós temos. Pois muito bem. Os 5 sentidos nos ajudam a perceber tudo aquilo que está à nossa volta. Mas tem uma coisa interessante, e aqui eu começo a mexer contigo, por exemplo, o tato. O tato é um dos sentidos. Quando eu pego um objeto e toco esse objeto, se eu fechar meus olhos, eu percebo o que é que eu estou tocando, sim ou não? Sim, é verdade. Por quê? Porque existe aqui uma troca de informação através de uma energia de contato. Pois muito bem, então, por isso é que um deficiente visual, ele não tendo o sentido da visão, ele é capaz de imaginar. Separe essas sílabas e sublinhe esta palavra. O tato faz um deficiente visual imaginar o que é, como é, o tamanho que é, qual é o defeitinho que tem aqui na capinha que está rasgada de tanto uso, qual é a grossura, qual é a espessura das folhas, o que tem aqui dividindo, ou seja, o deficiente visual enxerga a partir do tato, que é um dos 5 sentidos. Pois muito bem. Esse é um dos 5 sentidos. A visão. Como é que funciona a visão? Bom, espera aí. O tato
a ponta dos meus dedos, das minhas mãos, tocam as coisas, mandam uma informação para o meu cérebro e o meu cérebro imagina. Ou seja, ele cria uma imagem. E a visão? Bom, eu olho para as coisas, você olha para as coisas, esse reflexo de luz destas coisas alcançam a retina dos teus olhos, mas não é aí que você enxerga. Isso é transmitido de forma elétrica, energeticamente para o cérebro, e o cérebro imagina. E é aí que você vê. É aí que você vê essas câmeras que estão aqui, essas luzes todas aqui do estúdio, esses computadores que estão aqui, esses transmissores de internet, celulares que estão controlando esses livros, caderno, aquela mesa de som que está ali controlando tudo isso. Tudo isso é transformado em informação através da retina dos olhos e é imaginada no cérebro, ou seja, o cérebro é que cria e dá forma, não são os olhos, porque senão o deficiente visual não poderia. Verdade? Que interessante, não é? A audição é outro sentido, ou seja, alguém faz um ruído ali chamado fala, que mexe com o ar, faz o ar vibrar de lá até aqui, e essa onda viaja, alcança o meu tímpano e o meu tímpano pega essa informação, né, e manda para o cérebro e o cérebro forma a identidade desse som. O cérebro. Muito bem. O olfato, eu ganhei agora aqui uma caneca de café. E eu cheiro esse delicioso café, isso entra pelas minhas narinas como uma informação e também vai para o meu cérebro e eu já sei o que é. Eu posso cheirar de olhos fechados e eu sei o que é, eu sei identificar porque o meu cérebro cria uma imagem. Verdade? Outra coisa, o paladar. O paladar é uma coisa tremenda, por quê? Porque você sente saliva, degusta e o cérebro imagina o que é. Aí eu quero te falar uma coisa. Tudo, absolutamente tudo, é decodificado pelo cérebro da pessoa. Tudo do ser humano. As coisas materiais, elas são só informações neutras. Por isso é que eu disse outro dia, nada é mal em si mesmo. Entendeu? O problema é o uso que se dá àquilo que se tem. Tá me entendendo? Outra coisa que eu digo sempre, e alguém já disse, eu estou repetindo aqui, não importa o que a vida fez contigo, o que importa é o que você fez com essa informação que a vida fez contigo. Porque tudo está processado no teu cérebro. Se você para pensar, eu sei que você já está dando um segundo passo, porque eu estou falando com pessoas aqui maravilhosas, inteligentes. Você já percebeu que a importância maior da nossa interação não é com aquilo que a gente pega, não é com aquilo que a gente ouve, não é com aquilo que a gente vê. A nossa interação maior é com aquilo que está na nossa mente. Qual é a imagem que a nossa mente criou? Porque essa imagem que a nossa mente criou tende a dirigir inconscientemente a vida dessa pessoa. Jesus, agora vamos falar de Jesus. Jesus não interagia respeitando a matéria, como se a matéria fosse a realidade. Porque a realidade é aquilo que está na tua mente. Essa é a realidade. Por isso é que está escrito aqui que para os puros na mente, tudo é puro. Agora, para os impuros na mente, tudo é impuro, ou então um montão de coisas por aí eles consideram como impuras,
Então as coisas não são puras nem impuras em si. Elas são consideradas assim por aquele que as vê. Você já sabe onde eu quero chegar com isso. Eu não quero falar dessas coisas, quero falar de outras coisas mais excelentes. Mas eu estou te conduzindo porque eu disse que te libertaria ensinando. Jesus não interagia com a matéria, respeitando a matéria como ela é, ou como ela parece, como se ela fosse a realidade. Você se recorda que um dia ele falou assim: o meu reino não é deste mundo. Por quê, Pedro Kelly? Porque esse mundo é o mundo da matéria. E a matéria não é a realidade, porque um interpreta algo como sendo bom, outro do lado interpreta algo como sendo mal. Quem tem razão? Os dois, ou nenhum dos dois. Porque isso é uma interpretação somente. Entendeu? Então, aqui eu posso te dizer que o teu cérebro, na verdade, é um decodificador de informação. É como um decodificador desse de TV a cabo. Entram ali vários sinais e ele separa tudinho, bonitinho, canal tal, canal tal, canal tal, pá. Como receptor de rádio FM. Entram as ondas, estão por ali, mas ele seleciona, ele classifica. Então o teu cérebro é como um decodificador. Verdade? É verdade. E aí reside a raiz do problema. Qual é a raiz do problema? Alguém disse por aí uma vez, um filósofo famoso: os sentidos nos enganam, disse um filósofo. E eu perguntei, por quê que os sentidos nos enganam? Porque os sentidos te ajudam a confundir a tua essência com a tua existência. Uma coisa é aquilo que você é, outra coisa é aquilo que você está. Condição e posição. Ou seja, o ser é a essência, o espírito. Essa é a essência, esse é o ser. O teu ser é espiritual, ou seja, a tua essência é espiritual, a tua posição é espiritual. Alguns chamam de energia, não vou entrar nesse detalhe, porque também não está de todo errado, né? Agora, o estar é a tua existência aqui. Por exemplo, é a tua aparência. Você é um ser espiritual, mas você atualmente está vestido por um corpo biológico. E os sentidos confundem essas coisas, porque você olha e você pensa que aquilo que está ali estabelecido é o correto, aquilo é o definitivo, aquilo é o que prevalece, e isso não é assim. Em Mateus capítulo 17, verso 20, Jesus brigou contra isso. O que ele falou? Se vocês tivessem fé como um tamanho de um grão de mostarda, vocês diriam para esse monte: sai daí, vai para lá, e ele lhes obedeceria. Você vê isso acontecendo por aí? Mas Jesus falou. Você não acredita no que Jesus falou? Você não diz que acredita no que Jesus falou? E agora? Agora eu vou te retar aqui, vou te desafiar aqui. Se nós temos esse poder, por que nós não usamos esse poder interior? Por que isso? A gente se conforma com o que está e pronto. O ser humano tem um potencial tremendo que não utiliza. E felizes são aqueles que já descobriram uma pontinha assim, que isso é verdade, e colocam em prática. Por isso eu quis tanto escrever esse livro, Descubra Seu Poder, porque isso é verdade e funciona. Mas você tem que saber esses passos certos, que aqui eu não vou conseguir te dar todos. Pois é, vou te dar uma observação. Lembra que Jesus disse assim: o reino está dentro. Aonde? Na minha mão? No meu peito? Não. No teu espírito, na tua mente.
O reino está dentro de vocês. Ele falou isso. Então tem um reino que está dentro de todo ser humano. E esse reino é o reino dele. Que não é com aparência. Por quê? Ele disse que não é com aparência visível. Por quê? Porque não é o exterior, é o interior. É o espírito, é a mente. É a mente de Cristo funcionando em cada um de nós. O reino está dentro de vocês. Agora tem um detalhe tremendo. Há um determinado grupo de pessoas, vamos chamar assim, que não quer de maneira nenhuma que você saiba disso, que você descubra isso, né? E eu classifico logo aqui como os religiosos. Eu não vou dizer todos, não são todos, porque alguns religiosos não imaginam nem o que a gente está falando. Outros sim, sabem o que nós estamos falando e são maus. Não são todos, mas tem um grande grupo de religiosos que está pervertendo tudo com outras intenções. E aí você sabe ao que eu me refiro. E aí você pode tirar as conclusões baseadas em todas essas palestras e ministrações que eu tenho feito aqui, te mostrando verdades que Jesus colocou, te convencendo do poder que há em você. Você só tem que descobrir esse poder e como manuseá-lo a seu favor, porque Jesus disse que nós faríamos coisas maiores até do que aquelas que ele fez. E quando eu descobri um pouquinho, eu fiquei feliz pra caramba. Eu não estou nem perto de usar esse poder todo que ele me deu aqui, e eu penso que você também está desejoso de usar esse poder, verdade? Mas quando a gente descobre essa pontinha assim, a gente começa a trilhar esse caminho, a gente começa a sair do inconsciente, que até aqui talvez tenha dominado a sua vida. E aí você diz assim, não, é o destino. Não. Nós não somos vítimas de um destino. Não. Nós somos vítimas do nosso inconsciente que está instalado aí. Aí sim. Mas de um destino? Não, esse é o meu destino, essa é a minha sina. Isso é mentira, abençoado. Isso não é verdade. Você está exatamente aonde você quis estar, porque aonde você estará amanhã depende daquilo que você fizer hoje. E hoje você para pensar onde você está, e é claro que você está exatamente no lugar onde você inconscientemente trabalhou para estar hoje. Isso não é para sentir culpa, não é fazer ninguém sentir culpado, ok? Não é. Isso é para te conscientizar de que se você sai desse inconsciente que te dominou até agora, você tem possibilidade de plantar um futuro melhor do que o presente, tá? Então essa definição de que somos vítimas de um destino, ela é equivocada. Não é verdade. E aí há um conflito na pessoa. Toda pessoa tem esse conflito. Uma parte dela tem uma palavra construtiva e enquanto outra parte da pessoa está trabalhando, né, numa afirmação destrutiva. Isso funciona ao mesmo tempo. Você deseja fazer alguma coisa construtiva e você começa a pensar e você começa a trabalhar naquilo e você começa então a partir para os primeiros passos em relação àquilo construtivo que está na tua mente, que você está desejando fazer, seja o que for, seja a área da sua vida que for. Isso abarca toda a vida de uma pessoa. Você está pensando construtivamente, com ânimo, crendo, e isso vai funcionar, vou fazer assim, vou melhorar isso aqui, vou apresentar isso dessa outra maneira, aquele tal dia vai inaugurar, eu vou isso, aquilo, e aquela coisa bacana, e você parte para fazer, e tem ideias, e começa a se movimentar, isso vai te dando um ânimo, mas enquanto isso, ao mesmo tempo, está rodando na tua mente um outro programa que está afirmando coisas destrutivas. Não, você não vai conseguir. Cuidado
para não se endividar. Cuidado, porque isso já fizeram e não deu certo. Eu acho melhor você não fazer, porque você não tem estudo para isso. Eu acho melhor você evitar isso aí, porque isso não vai dar certo, vai te dar muito problema. Depois, o que as pessoas vão dizer de você? Como é que você vai ficar? As pessoas vão ficar pensando mal de você, você vai ser envergonhado. Então, enquanto a pessoa está de um lado construindo, existe um outro lado da pessoa, da mesma pessoa, que está procurando destruir. Isso é um probleminha aí que todo ser humano tem. E aí reside a situação. Vamos comparar isso com o computador? Vamos comparar isso com o celular, por exemplo. Todo mundo tem celular. Aliás, você está me assistindo no celular ou na televisão por causa do celular, porque você põe no celular, no YouTube, e se tua televisão é uma Smart TV, você pode espelhar essa imagem que está no celular na televisão, certo? Isso é um comando que você dá no teu celular para jogar a imagem da nossa transmissão no teu televisor. Então, os computadores, os celulares, esses aparelhos, os comandos que você dá neles, você espera que eles respondam positivamente de acordo com o comando que você deu. Ora, se você tem um celular e quer espelhar a imagem lá na TV, você vai apertar aquele comandinho ali em cima, na imagem no YouTube, ok. Aí você imediatamente fica olhando para a televisão, esperando que a imagem apareça lá, que isso seja linkado, sintonizado, o aparelho com a televisão, porque você já comandou. Se você já comandou, você fica esperando o quê? A imagem aparecer na televisão. Você entra num ambiente, por exemplo, e aperta o interruptor se tiver escuro e você imediatamente espera que essa luz acenda. Isso são comandos. Mas voltando aqui ao caso do computador, né? Você, quando faz qualquer coisa, espera que ele funcione de acordo com aquilo que você comandou. Nesse caso, você está fazendo o papel da consciência. Traga para cá. Alô, preste atenção. O teu celular e o teu computador é como se fosse o teu cérebro. Porque eu já te disse aqui outro dia que você não é o cérebro, você é o espírito, alguns chamam de consciência. E eu vou colocar aqui para facilitar os termos da nossa palestra de hoje. Então, o comando, né, que você está dando no computador, você é a consciência e o computador é o teu cérebro. Você dá um comando e espera ele responder. E se ele responder de outro jeito, o que você faz? Aí está a chave do programa de hoje. Porque quando você dá um comando no computador ou no celular, aqui está o meu celular, ok? Né? E ele não responde relativamente ao comando que você deu, você percebe e o que você faz? Você faz tudo de novo. Poxa, eu quero assistir o Pedro Kelly na televisão, a minha televisão é Smart, o meu celular está conectado no YouTube, então agora eu vou espelhar a imagem do YouTube na televisão, porque eu quero ficar aqui mais confortavelmente. Ele está transmitindo em Full HD, em boa resolução, porque a internet lá do estúdio do Pedro Kelly é uma internet potentíssima, então a imagem vai chegar legal, o áudio vai chegar legal e eu quero ver na televisão. Aí você aperta o botãozinho, pim, e fica olhando para a televisão. Aí de repente, vamos supor que a televisão não repita a imagem que está aqui. O que você vai fazer? Você vai mexer na televisão ou você vai mexer no comando que você deu? Não, Pedro Kelly, tá claro, eu não vou mexer na televisão porque ela é só uma repetidora. Eu vou mexer no comando que eu dei. Então você vai no celular e refaz toda a operação novamente para que tenha sucesso na resposta em relação ao comando que você deu. Eu quero espelhar a imagem na televisão. Não é assim que você faz? Se não funcionar, você vai e repete
e repete até funcionar. É verdade, pelo que ali eu já fiz assim no meu computador, eu estava fazendo um trabalho, de repente eu cliquei ali, não funcionou, eu tive que refazer todo o processo e aí funcionou corretamente. Agora traz para cá. Alô, psst, presta atenção, traz para cá, vamos contextualizar. Você confessa, eu declaro que hoje é o melhor dia. Isso é um comando. Comando. Que você deve repetir mais vezes. Porque por enquanto, eu acho que a televisão, as notícias estão repetindo destrutivamente em maior número de vezes do que você está declarando e confessando positivamente ou construtivamente. Sim ou não? Você tem confessado? Eu declaro que hoje é o melhor dia. Olha, eu recebo, eu ordeno a essa cobertura espiritual que está enviada aqui a meu favor, que atue e me ajude nesta situação, naquela outra dificuldade, nesse assunto aqui e acolá. Isso é um comando que você está dando para o teu cérebro. Você confessa, você ordena, você declara, porque você é um rei. E o rei não fica, ei, tadinho do rei, tadinho de mim. Não, o rei tem um poder tremendo, porque o rei tem uma corte. Sim ou não? O rei tem aí assessores. Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são todos eles espíritos ministradores enviados a nosso favor? São. Pois é, você tem falado? Você tem dado esse tipo de comando? Então, estou trazendo para cá o assunto que eu acabei de falar do comando no computador, no celular. Está entendendo, né, abençoado? Muito bem, me acompanha aqui, não se perca de mim. Você dá esses comandos para o cérebro. Aí, de repente, naquele momento não funciona. Ou, de repente, demora um pouco para funcionar. Você está semeando. Isso é um comando. O comando da prosperidade material e financeira começa quando você entrega a tua semente. Porque você está depositando aí uma crença. E isso é forte. Isso é um poder que está dentro de você. Você já trabalhou. Você já ganhou. Você já recebeu. Você já produziu, a tua sementeira já chegou na tua mão. Agora, Deus da semente é quem semeia. Esse poder de entender isso e praticar isso não tem limites. Pergunta a Jade Vitória, minha irmã, quanto foi que ela começou semeando? E ela vai te explicar como é que funciona. Então, de repente, você está fazendo isso e naquele momento não está respondendo. Está demorando. Não está funcionando. Aí, qual é a atitude da grande maioria das pessoas, lamentavelmente? A pessoa desanima e aceita o resultado destrutivo, negativo, não respondendo ao comando que a pessoa deu. Pedro Kelly, explica o que está acontecendo aí. Bom, o que está acontecendo aí é que ao mesmo tempo em que você está dando um comando para você, nesse poder que você tem, um comando construtivo, há um outro alguém aí interferindo e dando comandos destrutivos. Pedro Kelly, mas quem é esse alguém que está perturbando nós aqui no negócio? Gálatas 5,17. O desejo da carne, ou seja, de tudo aquilo que é matéria, é contra o desejo do espírito, ou seja, tudo aquilo que é real. O material é contra o real. E o espírito é contra a carne. E estes se opõem entre si. Eles são opostos. Enquanto o espiritual deseja uma determinada direção, o carnal vai contra aquela determinada direção. No meu livro eu detalho isso um pouco mais,
Porque eu te falei agora há pouco que o teu cérebro cria imagens. Sim ou não? É verdade. O deficiente visual, ele cria uma imagem da caneta, desse controle remoto, certo? Ele cria uma imagem. Quando acontece uma coisa na tua vida, seja ela positiva, um dia feliz, imagina aí um dia feliz, imagem, certo? Imaginação é uma imagem em ação, é como se rodasse um filme no teu cérebro, aquele dia feliz que você viveu. Todo mundo viveu muitos e muitos dias felizes. E isso está imaginado aí, certo? Ok. Agora, você também já tentou fazer algumas coisas que fracassaram, sim ou não? Sim, Pedro Kelly. Eu também, Pedro Kelly já. Eu. Ok. Imagina aí uma coisa que fracassou. Aí você imagina, puxa vida, aquilo não deu certo, deu tanto constrangimento, deu tanta tristeza, situações difíceis, lamentáveis. Eu passei apertado. Pois é. Então essas coisas estão aí, guardadinhas. Cria uma imagem, certo? Ok, certo. Essas imagens negativas, destrutivas, são sempre trazidas à tona quando você começa a querer um objetivo, a querer realizar um desejo, a querer algo construtivo, e imediatamente essas coisas destrutivas, negativas começam a se levantar, e isso não é porque você é mau, porque você é ruim, não, isso é porque você está feito dessas duas coisas, espírito e carne, ponto, isso é tudo. Se você gostou do tema que você acabou de ouvir e deseja conhecer um pouco mais sobre este e outros maravilhosos assuntos, eu te convido a visitar o nosso canal no YouTube Pedro Kelly RCC. Ali estão publicadas todas as nossas palestras e ministrações que têm como objetivo agregar na tua vida valores espirituais, emocionais e materiais. Espero que você se inscreva no canal, que você goste do material e principalmente que você compartilhe com todos os teus amigos. Até breve. Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.